Boa noite, moçada. Estamos aqui para mais uma videoaula da Unipac de Uberaba, disciplina Legislação Tributária e Direito Empresarial. Espero que essa aula chegue até vocês com todos gozando de plena saúde, bem dispostos e animados para os desafios do porvir. Nós já estamos enfrentando aí um período de extremas provações com esse isolamento social, com o distanciamento de sala de aula. Sabemos o quanto tem sido difícil para você acompanhar as aulas na modalidade EAD. Afinal de contas, quando a gente opta por um curso presencial, é porque prefere aquele calor humano da sala de aula, mas infelizmente pelo bem-estar e pela preservação da saúde de todos, nesse momento temos que manter distância. Se Deus quiser, dentro em breve estaremos de volta à sala de aula. Mas enquanto isso, algumas medidas foram adotadas para garantir que você consiga cumprir com todas as obrigações previstas no calendário acadêmico, sem prejuízo da sua aprendizagem. O que nós mais queremos é que você realmente aprenda um pouco mais, que juntos possamos construir um pouco mais de conhecimento. De acordo com o calendário acadêmico, com as novas definições relativas à avaliação da Unipac de Uberaba, nós teremos na próxima semana algo como uma semana de provas. Você estará fazendo avaliações em todas as disciplinas para que se possa fechar a primeira etapa de avaliação. E essa aula é um bate-pronto, uma pequena revisão para que você se sinta um pouco mais à vontade para poder superar esse desafio que está chegando aí, mas que não vai ser nada difícil para você que tem compromisso com a sua educação, com a sua formação e que com certeza quer ser um bom profissional no mercado, dentro em breve já um bacharel ou um tecnólogo com certificado da Unipac de Uberaba. Na nossa prova, nesse primeiro momento, nessa primeira etapa, nós teremos apenas questões de direito tributário. Como é que vai ficar a questão da nota mesmo? As ADAs, que nós já havíamos disponibilizado para vocês, será atribuída a pontuação combinada em sala de aula, que são 10 pontos, e 20 pontos serão distribuídos em prova. Infelizmente, não há mais como nós mantermos aquela estruturação de trabalhos previstas lá no primeiro dia, que tinha também como objetivo, o desenvolvimento de pôsteres acadêmicos. Quem sabe na segunda etapa de avaliação a gente consiga retomar essa estrutura. Eu sei que você não tem medo de prova, mas é bom sempre lembrar que nós estaremos diante de um teste com 5 questões de múltipla escolha e que, para tanto, você precisa se preparar. E essa aula é um elemento fundamental para que você possa relembrar algumas questões que nós discutimos em sala de aula. Tudo bem? Aproveite e avise todos os seus colegas, todas aquelas pessoas que você tem contato, que talvez, infelizmente, não estejam acessando o portal para assistir às videoaulas. Lembrando uma vez mais, essa videoaula é de extrema importância para que você possa refrescar sua memória, fazer aflorar novamente aqueles conteúdos que a gente já discutiu em sala de aula. Nós nem estamos inserindo ainda com mais profundidade os conteúdos que ministramos na modalidade à distância. Então vamos lá. Se nós formos pensar em o que é tributo, é imposto? É taxa? É contribuição? Olha só que a noção de tributo é bem ampla. E um dos principais elementos que eu preciso ter em minha memória para poder fazer a associação com as características mais elementares do tributo em qualquer uma de suas espécies é que esse tributo constitui uma prestação cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Ou seja, além do tributo ser compulsório, o que é isso? Você não escolhe se paga ou não. Uma vez estabelecido em lei, obrigatoriamente nós temos que pagar. Além de ser obrigatório para nós contribuintes,
também torna-se obrigatória a cobrança para a administração pública. Então, relembrando, uma noção de tributo corresponde necessariamente à característica de prestação que é cobrada mediante uma atividade administrativa plenamente vinculada. Assim consta do artigo 3º do Código Tributário Nacional, que eu tenho aqui no meu notebook nesse momento e que eu recomendo que você faça a leitura. Facilmente acessado pela internet, basta digitar na caixa de pesquisa do Google, artigo 3º do CTN, que você terá a definição de tributo com todas as características previstas em lei. Perdão, gente. Relaciona-se também à definição de direito tributário. Direito tributário é aquele ramo autônomo que vai cuidar especificamente das questões inerentes aos tributos. Então, relaciona-se à definição, ao conceito de direito tributário, o fato de que todo e qualquer tributo possui cobrança plenamente vinculada, como nós dissemos já nesta aula. Quando eu digo que algo é plenamente vinculado, significa que não se pode estabelecer em relação à sua cobrança qualquer juízo de discricionariedade. Uma vez presentes os requisitos, caracterizado o fato gerador, estabelecido em lei a dinâmica, inclusive a forma de cobrança e alíquota, o imposto torna-se exigível e a administração tem a obrigação de fazê-lo, constituindo, inclusive, a ausência dessa cobrança como um dos quesitos para caracterização de crime de responsabilidade fiscal. Nós temos também, dentro da noção geral de tributo, algumas características que eu preciso lembrar. Por exemplo, é uma prestação pecuniária, ou seja, ela é mensurada em dinheiro. Nós sabemos quanto devemos pagar. Esse valor é estabelecido em moeda. É também compulsória, tem caráter obrigatório. É uma atividade administrativa vinculada e precisa ser instituída por lei. Por que nós estamos fazendo esse bate-pronto aqui com as características que nós extraímos dos preceitos contidos no Código Tributário Nacional? Eu sei que imposto parece castigo, inclusive nós comentamos isso em sala de aula. O Brasil é um país onde pessoa que ganha mais que 2 salários mínimos já se vê obrigada a pagar imposto de renda. Um verdadeiro absurdo essa ganância tributária por um Estado que presta serviços de tão má qualidade, em que o povo recebe tão pouco pelo quanto paga, uma carga tributária exorbitante e que, quando nós estamos fazendo uma análise em sentido amplo, uma análise carregada de sentimentos e de injustiça pela péssima qualidade do retorno que o Estado brasileiro nos dá pelos nossos tributos, nós temos a ideia de que tributo é castigo, é penalidade. Mas eu preciso estar atento. Penalidade é uma característica que escapa ao conceito de tributo. Aliás, consta do Código Tributário Nacional que não se trata de sanção imposta por ato ilícito. O que é isso? Significa que tributo não é uma cobrança que se faz em decorrência de algo que eu fiz de errado, tá ok? Então as características que estão presentes, que estão contidas na noção de tributo, é a de prestação pecuniária, portanto fixada em moeda corrente, compulsoriedade, ou seja, acontece independente de nós querermos ou não, é uma atividade administrativa vinculada, portanto, uma vez presentes os requisitos que ensejam a sua cobrança, ela tem que ser feita, e a exigência de ser instituída por lei.
Continuemos. Natureza jurídica. Qual é a natureza jurídica do tributo? O que é que a determina? Como nós já dissemos anteriormente, na realidade o fato gerador é fundamental ao tributo. Nós discutimos isso dentro de sala de aula. Quando, por exemplo, nós compramos um produto nesses sites de importação, nós estamos sujeitos à imposição de tributo. E os tributos são pesados. Nós já dissemos, inclusive, que a soma desses tributos podem, em alguns casos, superar o valor do próprio produto que nós estamos importando. Qual é o fato gerador do imposto de importação? A importação. Tá, ok? Esse é o fato gerador. Então, o que é que vai determinar a natureza jurídica do tributo? É justamente o seu fato gerador. O Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, que é cobrado pelos estados. Qual é o fato gerador desses impostos? O fato gerador está contemplado no próprio nome do tributo: circulação de mercadorias e serviços. Tá certo? O fato gerador, então, é o que determina a natureza jurídica do tributo. Pois bem, na legislação, os tributos são vinculados ao seu fato gerador. O fato gerador vai determinar também qual é a espécie de tributo a ser fixada. Só para a gente rememorar, nós temos, por exemplo, a questão do custeio da iluminação pública, que recentemente foi municipalizada. Aqui em Uberaba, não é mais o Estado quem provê a iluminação pública. A iluminação pública é uma obrigação do município. Então, qual é o fato gerador? O fato gerador é justamente o fornecimento da iluminação pública. Aquela presente nas nossas ruas, nas nossas praças, nas nossas avenidas, tá certo? E qual é o tipo, então, adequado de tributo para que nós possamos estar custeando a iluminação pública? A Constituição Federal é muito clara, inclusive em relação à competência para criar esse tributo. Compete aos municípios e ao Distrito Federal a instituição de contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. Consta lá do artigo 149-A da Constituição Federal. Então, o fato gerador também vai determinar qual é o tributo adequado. Por exemplo, em relação à propriedade de veículos automotores ou em relação à propriedade de imóveis, nós temos impostos. Esses impostos vão ter competências diferentes de acordo com o que é fixado em lei. Enquanto o imposto sobre propriedade de veículos automotores é de competência do Estado, o IPVA compete ao Estado, mas deve ser compartilhado com o município, que fica com 50% daquilo que é arrecadado. No caso do imposto predial e territorial urbano, a competência é do município. Meus amigos, realmente é muito tributo, é muita cobrança, é muita taxa e tem cara de castigo, mas não é. Na realidade, trata-se de uma prestação pecuniária compulsória e que é estabelecida como medida administrativa vinculada. Então, não é penalidade. Repito, não pode esquecer isso de forma alguma. Imposto até parece castigo, mas não é. É como uma propaganda antiga de shampoo, para você não esquecer nunca mais, hein? Denorex, parece remédio, mas não é. Denorex era shampoo. Imposto, tributo, contribuição compulsória, parece castigo, mas não é, tá certo?
Então fiquem atentos, vejam e revejam essa aula, recorram aos seus cadernos, pesquisem e fiquem firmes. Semana que vem, dia 28 de abril, será a nossa avaliação disponibilizada por meio virtual no portal da Unipac de Uberaba. Eu acredito que vocês já devem ter recebido. Se não receberam, estarão recebendo a dinâmica de como vão funcionar as avaliações, que serão aplicadas na modalidade de teste. Mas o que você precisa mesmo é estar atento, é realmente fazer um esforço e estudar mesmo que à distância, que eu tenho certeza que você vai se sair muito bem nesta e em outras provas que estará fazendo na semana que vem. Meu muito obrigado pela atenção, estaremos juntos na próxima semana para que a gente dê mais um feedback antes da prova, mais algumas dicas para vocês na nossa aula de segunda-feira, e na terça-feira, na aula de terça, você estará fazendo a nossa avaliação de legislação tributária e direito empresarial. Fiquem todos com Deus.